Olá pessoal, sou Marcelo, sócio proprietário da Via Express Esportes. Nós temos lojas sediadas em Cascavel e Toledo, no interior do Paraná. Este vídeo é para compartilhar dicas com vocês de como iniciar no pedal. Quando você vai comprar uma bicicleta, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: para que estou comprando uma bicicleta? Essa pergunta ela é chave. E olha só, a primeira dica, hein? Não vale mentir para si próprio, ok? Então, veja para que você precisa de fato da bicicleta. Nesse primeiro momento, esqueça o orçamento. Esqueça o quanto você quer gastar. Esqueça a sua cor predileta, ok? Então, olha só. Eu quero uma bicicleta para me locomover na cidade, ir para o trabalho. Bacana! Então, procure uma bicicleta urbana, uma bicicleta que tenha essa proposta. Eu vou explicar mais adiante como identificar se ela realmente atende à sua necessidade. Eu quero uma bicicleta que eu vá até o trabalho, eu vá até a escola, mas que em algum momento, seja durante a semana ou no fim de semana, eu também utilize essa bicicleta para me divertir. Essa diversão, ela continua ainda no espaço urbano? Ainda continua na categoria das bikes urbanas. Mas digamos que essa diversão extrapole as divisas da sua cidade, que você queira ir para a área rural. Opa, então aí você está querendo uma bicicleta mountain bike, ok? Mas eu já sou atleta, eu tenho um histórico atlético, eu corro, tenho cardiovascular bom. Quem sabe você não dá uma esticadinha no seu orçamento e aí você vai para uma bicicleta mais esportiva. Eu tenho certeza que você que já tem esse DNA esportivo, você vai gostar mais de uma bicicleta esportiva do que uma bicicleta recreativa, ou urbana, ou de passeio, né? Então, essas perguntas, essa clareza do que você de fato precisa, isso ajuda muito até a pessoa que está te atendendo, né? Que ela vai saber exatamente a sua necessidade, tá? Bom, passado essa fase do que eu preciso, entra agora uma fase que é uma cultura que nós temos, talvez em todas as regiões do Brasil, mas eu digo aqui da nossa região, onde o iniciante ele chega na loja e diz o seguinte: você tem uma bicicleta Livio? Você tem uma bicicleta Deore? E muitas vezes essa colocação, você tem uma bicicleta a partir de um kit de relação, ou foi uma influência de um ciclista que utiliza aquele kit e se deu bem com aquele kit, né? Ou porque a pessoa fez uma leitura aí na internet e ouviu dizer bem desses kits. Agora, nós aqui da Via Express Esportes entendemos que a sequência de pré-requisitos para escolher uma bicicleta, e principalmente a primeira bicicleta, não é o kit. Olha que curioso. É uma quebra de paradigma, talvez, né? Para nós, o mais importante é a geometria do quadro. E quando a gente fala de geometria, nós estamos falando do desenho do quadro, né? Por quê? Porque o quadro, quando ele surge de uma pesquisa e desenvolvimento, quando ele surge de um designer, de um profissional que entende de geometria, de bicicleta, de ciclismo e de tipos de propostas de geometria, nós estamos falando de um quadro que vai entregar e vai sobressaltar muito mais do que o próprio kit. E o mais curioso, um quadro bom você dificilmente encontra para ser adquirido avulso, enquanto
que um kit de relação você encontra em qualquer esquina, Shimano, SRAM, não é verdade? Então assim, tenta exercitar esse caminho, que para alguns vai ser o caminho inverso, e veja se é bom para você. E quando a gente fala de seguir a sequência pelo quadro, o kit ele fica secundário. Olha que curioso, né? Então vamos lá, vamos tentar entrar dentro da indústria. Vamos pegar a Sense, né, como exemplo. A Sense é uma indústria nacional que tem pesquisa e desenvolvimento de produtos, né? Essa palavra desenvolvimento, ela tem que ser muito bem cuidada, porque hoje tem vários desenvolvedores de produto. Mas desenvolvedor de produto, a depender da indústria, pode ser aquela pessoa que monta o kit de uma bicicleta, não desenha a geometria do quadro, ok? Então assim, eu vou na Ásia, compro quadros com molde aberto, quadros genéricos, vamos dizer assim. Eles chegam no Brasil, coloco lá uma marca com adesivo, envernizo e aí monto kits e suspensão e cockpit em cima desse quadro. A Sense, ela tem um caminho como as marcas mais tradicionais, é assim que pode se dizer, embora na era da informação as tradições nem sempre combinam com a velocidade das marcas que chegaram na última década, vamos colocar assim. Então a Sense, ela tem seus projetistas, né? O mais conhecido entre eles o Pierre, um camarada que conhece demais de geometria. Então quando ele senta lá na prancheta dele, vamos dizer assim, ele não pensa da forma assim, vou desenhar um quadro para suportar o alívio. Percebe? É meio contraditório isso, né? Não, ele diz assim, vou desenhar um quadro para atender aquele público que vai sair de casa, se locomover, se deslocar para o trabalho. Então ele pensa na bicicleta que vai dar conforto para essa pessoa, segurança, a um custo acessível, porque para a mobilidade urbana, né? Agora, depois que eu desenhei isso, eu agora vou me preocupar qual dos kits de diversos fabricantes, entre eles os mais conhecidos Shimano e SRAM, vai atender a esse perfil. Quando você pega um catálogo da Shimano, você percebe que ela coloca lá, olha, este grupo aqui, ele vai ser urbano, né? Então, os grupos, por exemplo, mais utilizados como urbanos, eles começam com a letra T na referência. Os para mountain bike começam com a letra M, né? E assim vai. Mas lá no catálogo, que é acesso para todo mundo, basta acessar o site da Shimano e baixar o PDF, você tem lá a classificação para o que o engenheiro, o pessoal de pesquisa e desenvolvimento da Shimano, desenvolveu aquele kit. Então vamos voltar no quadro. Então o PR foi lá, desenhou o quadro para ser, por exemplo, a Move, uma bicicleta do portfólio da Sense, né? Esse quadro foi desenvolvido para isso. Para que colocar um Eagle nele, se é para mobilidade urbana? Você vai colocar um kit econômico que não precise suportar terra, barro, né? Que tenha uma boa variação de relação entre coroa e cassete, a depender da cidade onde a pessoa mora. Então, se eu moro em Belo Horizonte,
eu tenho lá uma altimetria gigante. Aí eu vou sugerir o quê? Uma urbana elétrica, né? A gente vai chegar lá. Então o quadro é onde nasce a bicicleta, né? Embora as rodas tenham nascido primeiro, mas o quadro é ele que define todo o restante do produto. Fez sentido para você? Agora, você imagina o seguinte, os projetistas que desenvolvem os quadros da Sense pensam assim, olha, eu vou ter que fazer um quadro para o Grupo Deore, eu vou ter que fazer um quadro para o SLX. Não, isso não é verdade, né? Porque a relação é o que vai incrementar a questão da performance, ok? Então, se isso fez sentido para você, quando você olhar para o portfólio da Sense, você vai encontrar as seguintes características. E isso vai te ajudar a escolher a primeira bicicleta. Eu quero uma bicicleta para ir para o trabalho apenas. Você tem lá a Move, você tem a Active, né? Freio hidráulico, 27 velocidades, uma geometria um pouquinho mais arrojada, né? Super leve. Uma bicicleta que você pode até brincar na estrada se quiser. Entende? Agora, eu quero uma bicicleta que também vá para a terra, mas que eu vou usar no dia a dia. Então você pode começar pelas mountain bikes, né? Olha só, quando você pega uma bicicleta como a One e a Fan, elas têm quadros recreativos. Aí alguém de algum canal no YouTube vai dizer assim, que conversa é essa, Marcelo? Mountain bike recreativo? Sim, porque muita gente usa a mountain bike por ser entusiasta e não por ser praticante, né? Porque gosta da postura, da posição que fica numa mountain bike, porque gosta de pneu com cravos, porque gosta de mountain bike, não necessariamente praticante do esporte, né? Então a One e a Fan, ela vai atender de forma recreativa. Essa é a dica. E com valores super acessíveis. E detalhe, ambas com freio hidráulico. Ok? Então eu vou pegar uma Fan aqui, vou pedir uma ajudinha aqui. Olha só, quando a gente pega a Fan, vamos ver se eu consigo voltar para a mesma posição aqui. Vamos lá, deu foco aí? Ótimo. Então assim, eu tenho aqui uma Fan 2020. Como que a gente identifica se uma bicicleta ela é recreativa ou não, né? Eu não gosto às vezes muito desse termo de entrada. Não existe nada de entrada. O que existe é geometria para te atender, tá? Então quando você olha uma Fan, que até é Fan, né, se a gente traduzir, a gente já sabe o que é isso, é recreação. Percebe que esse tubo aqui, ó, é um tubo mais plano, né? Isso faz com que você tenha uma envergadura mais confortável, porque esse selim ele está um pouco mais adiantado. Aqui na suspensão você tem um ângulo que não é tão aberto, então você tem uma suspensão um pouco mais de pé, que também é para um uso não tão esportivo, não tão performático, né? Uma outra dica que eu dou para vocês é o seguinte: quando você olhar uma bicicleta, passe a mão sobre o grafismo, faça esse movimento com a unha e verifique se não é apenas um adesivo. A chance de você estar comprando uma bicicleta que é igual a outras, porque esse quadro ele foi fornecido por um único fabricante, às vezes lá na Ásia, para diversas marcas aqui no Brasil, e só foi rotulado. Então, se você procura esse tipo de solução, eu digo para você que você tem que pesquisar bastante, porque já que é para eu pegar um quadro de molde aberto, eu posso pegar o mais barato, não é verdade? Agora, se você procura um quadro que geometricamente ele seja muito bem pensado, né? Eu já vi quadros, pessoal,
que tamanho 15, né, aqui no City Tub, que é esse tubo aqui do selim, 15 polegadas, e nessa distância aqui era 23, 24. E aí a cliente me dizia assim, por que essa bicicleta, ela não comprou aqui conosco, por que essa bicicleta, quando eu sento, eu fico muito esticada, né? E olha que absurdo, né? Uma bicicleta tamanho 15, com uma mesa tamanho 110, 90. Então, essa harmonia de conjunto é um ponto a ser considerado. Eu quero que você tenha uma primeira compra que te gere satisfação. Que você fale assim, gastei meu dinheiro bem gasto, né? Então, a Fan e a One tem essa proposta, é uma bicicleta para atender aquele que vai usar na ciclovia, esporadicamente vai para uma estrada rural, né? A maioria das pessoas não fazem trilhas, elas vão para estradas rurais, né? Então, se a sua região tem muita altimetria, vou dar algumas dicas aqui, tá? Então, a Fan e a One recreativo. Se a gente for para um nível acima, nós vamos encontrar, por exemplo, uma geometria trail, que é a Rock Evo, né? E aí, olha a diferença. Eu estou olhando aqui para uma Rock Evo, quando você vai lá na geometria da Rock Evo, você vai perceber, por exemplo, que a pinça do freio, ela não está por fora, está por dentro. Isso faz com que este triângulo, né, ele seja menor, e ele sendo menor, você diminui essa distância entre o eixo traseiro e o eixo central, fazendo com que a bicicleta acelere mais. Agora, por que Rock Evo? Por que Trail? Porque é uma bicicleta para aquele que quer iniciar, mas que já sabe que quer ir frequentemente para a terra. Então ela já vai carregar com ela também um conjunto mais parrudo, inclusive de relação, né? Então, olha que bacana. De novo, comprar uma One que vem com turner, 21 velocidades para uso urbano, esporadicamente ir numa estrada rural passear, tirar selfie, sem performance nenhuma, puro passeio, é a bicicleta certa. Agora, meu amigo falou que eu tenho que comprar um alívio. Mas para fazer isso, talvez você esteja gastando demais. Fica essa dica, né? Bom, falamos da recreativa, falamos da Rock Evo, que é trail, e aí nós vamos mais um passo à frente. Vamos na Impact Pro. A Impact Pro, eu vou descer essa bicicleta, eu vou pedir um quadro que eu deixei separado aqui. A Impact Pro, você vai perceber que ela tem uma geometria que dá mais esportividade para a bicicleta, né? Então, na que eu mostrei agora, você vai, olha aqui o quadro, na que eu mostrei agora, você vai perceber que a suspensão é um pouco mais de pé, aqui o tubo do selim é mais plano, deixando um grau de conforto nas suas costas, né? Quando você vai para a Rock Evo, ela carrega essa mesma característica geométrica, porém o triângulo de trás ali um pouco mais reduzido, como eu expliquei. Quando você vem para a linha Impact, aqui é um quadro de uma Impact SL, ficou mais fácil de mostrar. Desmontamos uma usada aqui para mostrar, da minha esposa. Então assim, você começa agora a encontrar uma geometria, um tubo aqui já mais inclinado, jogando o seu quadril mais para trás, e aqui um ângulo de caixa de direção mais aberto, dando mais estabilidade, né? Então, se você reparar na linha Impact, você vai ver o selim bem recuado, jogando o quadril para trás. Se você pega uma Impact Race, uma Impact Factory, você vai ver esse selim chegando quase que na mesma linha do eixo traseiro. E essa linha do eixo traseiro é como se você tivesse praticamente saído do selim, né? Então são bicicletas
Você pode começar com elas, desde que a sua proposta de bike inicial seja uma proposta mais esportiva, ok? Então, olha só, por que eu expliquei essas geometrias? Lá, a inicial, a geometria recreativa. Depois, nós passamos pela trail, geometria sport e chegamos nas race, né? Impact SL, Impact Race, Impact Factory. Para entender que por que na Factory vem um XT de 12 e na One vem um Turn de 21? Fez sentido agora? Então, se eu tenho um quadro que ele é mais esportivo, é um quadro que acelera mais, arranca mais, tem mais estabilidade, sobe mais, desce melhor. Obviamente que eu tenho que ter um kit de relação compatível com esse quadro, né? Agora, se eu pego um quadro race e coloco um turner, eu tenho um chassi extremamente esportivo e race, de XC, que é o cross country, mas eu não tenho uma relação à altura desse quadro. Mas tem o inverso. Poxa, eu posso comprar uma One e você coloca um SX de 12 nela? Faz sentido você ter uma bicicleta com geometria recreativa, um ângulo de costas quase próximo do ereto, uma suspensão que, dependendo da velocidade, a forma que você vai pilotar, ela muda o seu centro de gravidade, colocando você muito para frente, ou você vai ter que sair demais do selim. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Então, toda essa explicação é para a gente chegar à seguinte conclusão. Quem nasce primeiro? O quadro, né? Então, é a geometria que você tem que escolher. E se a marca for como a Sense, que leva a sério essa questão de geometria versus conforto versus performance, pode ter certeza que o kit, a relação que está embarcada naquele modelo é a mais adequada. Ok? Então, quando a gente fala agora de relação, olha só, eu devo ter gastado uns 20 minutos falando praticamente de geometria. Porque isso, para nós da Vista Sports, é o mais importante, né? Agora, também é importante dizer o seguinte. Uma vez, um certo fornecedor me disse assim, mas você vende kit ou você vende quadro? Eu disse para ele, eu vendo bicicleta. Então, se a gente tem de um lado aqui uma cultura de buscar por kit uma bicicleta, nós temos do outro lado aqui uma outra cultura de idolatrar quadros, né? No sentido assim, o importante é que aquele quadro seja de determinada marca. O restante, com o tempo, eu faço upgrade, né? E essa palavra, ela começou a ser, esse inglês começou a entrar para valer, né? Não importa, o importante é o quadro. Então, nem lá, nem cá. A Sense, incrivelmente, ela conseguiu balancear isso, né? Então, a gente vê quadros espetaculares aí no mercado com conjuntos não compatíveis. Então, eu tenho lá um quadro extremamente bem desenhado, projetado, mas está embarcado nele um kit de relação que eu brinco, parece uma salada de fruta. Eu tenho um câmbio de uma geração, eu tenho um cassete de outra geração, eu tenho uma corrente de outra marca, eu tenho um pé de vela que às vezes a gente tem que pesquisar bastante para descobrir quem que fabricou aquele pé de vela. E muitas vezes, essa bicicleta, o conjunto dela, o produto final, 30%, 40% mais caro do que uma Sense.
né? Então, aí vem, lá no início da conversa, o termo bike de entrada. Bike de entrada, para alguns fabricantes, é um preço exorbitante. E às vezes vem com freio mecânico. Olha só. Vou dar um exemplo. R$ 3.000 numa bike de entrada com freio mecânico. Para mim isso não tá legal. Então a gente, quando olha para uma One, né, e vê que tem freio mecânico, freio hidráulico Shimano, é bacana. Um outro ponto, as bicicletas de 21 velocidades têm uma pegadinha que é importante você ficar esperto. Compre bicicleta de 21 velocidades com cassete. Cassete é aquele conjunto de catracas na parte de trás, e lá vai estar escrito cassete. Existe a roda livre. A roda livre é um produto que eu não considero um produto legal, porque eu nunca vi uma roda livre funcionar sem estralar, né? Você pedala, estrala, as marchas não entram tão bem assim. Então procure para bicicletas mountain bike, por exemplo, cassete. Uma bicicleta infantil, beleza, pode colocar lá uma roda livre, né? Mas uma bicicleta de adulto, eu prefiro cassete. Então, quando a gente fala geometria, quadro, e aí embarcamos o kit de relação conforme a proposta do quadro, e tudo isso não fez sentido ainda para ti, sabe qual é a sugestão? Uma coisa assim, bem didática, bem legal. Monta uma planilha. Eu ouço clientes dizerem que fazem isso para decidir a compra, né? É claro que você vai depender bastante do site da loja onde você está comprando, ou do site do fabricante da bicicleta, ou do vendedor te falar, né? Mas coloca lá. Qual é o modelo do câmbio dianteiro, do câmbio traseiro, da roda, do pneu, da câmara, do cockpit, do freio, do pé de vela, da corrente? Coloca todos esses detalhes. Pega lá. O câmbio é o Alívio M4020. Vai na internet. Câmbio Shimano M4020. Qual é o preço? Tanto. Pé de vela, qual o preço? Tanto. Precifica 2, 3 modelos de bicicleta que você está querendo comprar e olhe qual é aquela que coloca produtos melhores a um preço mais justo. Isso é uma dica legal, né? E para você saber o que é melhor ou não é só preço, né? É evidente que no Brasil, muitas vezes, o maior preço de componente pode significar alguma coisa. Mas na linha Shimano, vai lá no site da Shimano, como eu já disse, olha a sequência, né? Uma dica fácil, catálogo 2020 da Shimano, carrega, por exemplo, todas as famílias com milhar no mountain bike, por exemplo, e também no road. Então, você vai ter M4000, M6000, M7000, né? No road, você vai ter R7000, R8000, tá? A milhar significa, em alguns casos, na maioria dos casos, aliás, que é o último lançamento, né? Mas também vale lembrar que tem produtos, por exemplo, o Alívio, o M4000, a família 4000, foi a última lançada, salvo engano, em 2015 e está rodando até hoje. Se você for no catálogo 2020, está lá esse Alívio, embora tenha sido lançado em 2015. Tá? Ou às vezes você vê assim, por exemplo, uma bicicleta de 9 velocidades com Deore. Opa! O Deore de 9 velocidades, salvo engano, foi lançado lá em 2011, né? Ou algo por essa data aí. Então ele pode não ter
as tecnologias do novo Deore, que tem trava, que tem cage mais longo, que é shadow, né? Então aí tem que se avaliar o quanto vale a pena, o quão vale a pena você ter uma família acima, porém de uma época, de uma tecnologia que hoje já tem novas características. Bom, precificou? Ótimo. Mais uma outra dica que já estava escapando aqui. Vou comprar uma mountain bike. Minha primeira bicicleta. Vou iniciar no pedal com mountain bike. Suspensão é para quem fabrica suspensão. Se você encontrar uma proposta de bicicleta onde o nome da bicicleta está estampado na suspensão, omitindo a marca da suspensão, eu diria para você prestar mais atenção. Né? Por quê? Porque eu costumo dizer que o que é bom tem que ser mostrado. Então assim, já quero deixar o parabéns aqui para o pessoal da Sense. Quando você entra no site da Sense, tem todas as peças e referência dela. Eu já vi sites que tem só lá Shimano. Quando não, Shimano Acera. Tá, mas é o 360, o 370, o Acera M3000. Qual geração Acera? Né? Então, o que é bom tem que ser mostrado. Você vai reparar que nas mountain bike, a Sense embarca suspensões da marca RST, fabricante mundial de suspensão, embarca RockShox, embarca Fox e embarca DT Swiss. A RST são suspensões nas bikes mais recreativas, bikes com menos performance, se pode se dizer assim, quando compara o portfólio completo. Mas ainda é um fabricante de suspensão, né? Outro ponto, se a sua primeira bike é uma bike sofisticada, né? Uma bike aí que ultrapassa alguns milhares de reais, tem muita gente que começa assim, né? Olhe também para a marca de suspensão. Aí você pode ser um pouco mais exigente. Você pode dizer assim, essa marca de suspensão de uma bicicleta de alguns milhares de reais participa de provas UCI, de mundiais. Eu te diria o seguinte, se for Fox, se for RockShox, se for DT Swiss, participa. Fora isso, pesquise para ver se realmente essa suspensão ela está embarcada na bicicleta que vale alguns milhares de reais, se vale a pena essa suspensão. Né? Apenas parâmetro peso não é um parâmetro, ok? Então fica aí mais essas dicas de compor o quanto custou se eu fosse comprar peça por peça aquela bicicleta. E fica a dica da suspensão, uma dica legal para você não entrar numa fria. Da Sense. Tudo isso envolve o processo de compra da primeira bike. A segunda você vai errar menos. A terceira talvez muito menos, né? Porque a primeira bike, às vezes a pessoa não está enturmada. Ou está enturmada, mas o grupo tem uma tendência para uma marca ou para um modelo, né? Importante que se pesquise, e se pesquise bastante, né? Eu sempre digo que pesquisar em sites de reclamações é uma coisa legal. Por quê? Porque você vê a satisfação ali expressa de quem já comprou aquele produto. Agora, tenha
muito discernimento, né? Eu sempre dou esse exemplo. Quando você compra uma bicicleta na internet, ela chega pré-montada. E aí, o cliente muitas vezes olha para a caixa ali, a bicicleta, e diz o seguinte: é só parafusar o guidão e é só encaixar a roda e vou sair pedalando. 2, 3 dias depois surge uma reclamação lá no site. O meu pé de vela caiu. Os raios da minha roda se soltaram. Por quê? Porque quando a gente compra uma bicicleta via internet, ela precisa ser ativada adequadamente. E isso deve ser feito numa oficina, preferencialmente credenciada pela marca, né? Isso vai eliminar um grande percentual de problemas que você vai enfrentar e que são problemas causados pela ativação e não pela fabricação. Tá? Então essa é uma dica. Como eu falei de pesquisa de sites de reclamação, eu sempre digo o seguinte: comprar na internet não há problema algum. Mas ter uma relação, principalmente na primeira compra, com uma loja física, onde você pode ter esse diálogo que nós estamos tendo aqui, embora só eu falando, você vai conseguir ter uma assertividade melhor. Tá? Você não vai entrar naquele mundo do preço, da cor, tão somente, que isso é importante. Mas você vai entrar nesse mundo aqui que eu venho todos esses minutos explicando da geometria do quadro, se ela atende aquilo que você precisa, né? Por exemplo, digamos que você seja alguém com sobrepeso, com o abdômen um pouco maior. Será que uma bicicleta race, que vai provocar uma inclinação das suas costas, do seu torso um pouco maior, é a bicicleta que você deve comprar logo de partida? Talvez não. Digamos que você é um cara do peso ideal, mas você não tem flexibilidade nenhuma. Caiu na mesma situação, no mesmo exemplo, né? E o tamanho da bicicleta, que é uma dica muito importante, né? Por isso que a Sense, por exemplo, coloca uma tabela de referência. Mas a estatura é só uma referência. Às vezes você tem um cavalo, né, menor ou desproporcional ao seu tronco, a parte superior. Então, às vezes, a estatura pode confundir essa escolha. Mais uma vez, esse diálogo, essa proximidade com a loja física vai te ajudar muito na orientação disso. E se você foi na loja física e te deram toda essa assistência, prestigie a loja física, porque, afinal, é um profissional lá que dedicou tempo para te ajudar, né? Então, essas são dicas valiosas e espero que vocês gostem na decisão aí da primeira compra da bicicleta, né? Vamos falar de garantia. Já estou quase concluindo aqui. Vamos falar de garantia. Eu brinco o seguinte: eu tenho extintor aqui na loja e nunca pretendo utilizar. Eu tenho seguro na loja e também não pretendo utilizar, né? Do que adianta você ter uma garantia cheia de benefícios e você quebrar o quadro lá no meio do mato ou lá numa rodovia que não, uma road que não pega sinal de celular, e durante essa quebra do quadro você se acidentar, você se machucar? Do que adianta ter essa garantia? Ah, na hora que eu voltar, vou pedir a garantia, vamos mandar um outro quadro. A garantia é importante, mas o mais importante é ter um quadro que não quebra. Então, eu tenho garantia de um determinado produto vitalício, mas ao longo da minha vida aquele quadro quebra 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes. Será que isso é de fato vantajoso? Né? Então, muita gente
Pergunta, qual é a garantia da Sense? Linha alumínio, 5 anos. 1 ano pintura. E sabe por que isso? Ah, porque quebra? Não, não é porque quebra. Né? Eu não tive nenhum caso de quebra aqui na nossa loja, exceto situação onde o uso não foi adequado. Em que sentido? As bikes têm capacidade de carga, né? Então você pega uma bicicleta que suporta 105 quilos, você põe alguém de 140, a chance de quebrar é grande. Outro caso, você tem alguém de 1,80 m andando com uma bicicleta, 1,90 m andando com uma bicicleta tamanho M17, selim lá nas alturas, passando o limite, vai trincar aquele ponto ali do quadro. Né? Por isso do tamanho do peso ser observado lá na compra. Isso vai te dar uma garantia. E o pós-venda, né? A vantagem de você comprar numa loja física é que você sempre vai ter um relacionamento. A Sense, posso dizer para você que a estratégia dela não é uma estratégia para que o lojista ganhe no pós-venda. Né? Então, quando você compra uma bicicleta, primeira bicicleta, você pode estar entrando num modelo de negócio que visa ganhar paulatinamente com upgrades. Não caia nessa. Não entre nessa conversa de amanhã depois você vem aqui e troca o câmbio, troca a corrente. O que adiantou pagar barato? Entre aspas. Né? Ou, olha, vou comprar essa bicicleta aqui, que ela é extremamente famosa. Ah, ela veio ali com tudo misturado, mas depois eu vou trocando. Então tome cuidado. Agora, se você tem um sonho, realize ele. Né? Então eu sempre falo, tudo isso aqui é válido. Mas se a pessoa tem um sonho, olha, desde pequeno eu quero ter tal marca, vá lá e compre, realize esse sonho, porque isso também é satisfação. Então, ficam aqui as dicas. Se vocês precisarem de mais dicas, estamos abertos a ouvir e ligue para nós, a gente conversa. Eu não falei de road, não falei de elétricas, mas rápido vou dizer para vocês o seguinte: speed, como a maioria das pessoas dizem, não são todas iguais. Então, se você vai começar a sua primeira bicicleta road, observe o terreno onde você vai andar. Se você mora numa região de muita altimetria, compre uma road que é escaladora, que sobe bastante. Se você, como eu, já está próximo dos 50 e você quer um pouco mais de conforto e gosta de longão, compre uma geometria endurance. Se você está numa região que tem bastante chão batido, o interior é uma delícia de se passear, compre uma gravel. Agora, se você quer conforto, compre uma full suspension. Na full suspension, muita gente não sabe. Essa aqui, a linha Exalt, é uma linha enduro. Ela vai ter uma caixa de direção mais alta, ela vai ter uma postura que vai facilitar o enduro. Se você quer uma full suspension parecida com a sua hardtail, compra a Invictus. Ela vai ter curso de suspensão de 100 mm, igual a sua hardtail, com a vantagem que ela vai ter aqui um choque traseiro. Se você quer iniciar uma bicicleta que vai forçar menos, compra uma bicicleta com pedal assistido. E aí tem uma dica importante. Se você for na legislação do Código de Trânsito Nacional, você vai saber que bicicleta elétrica com acelerador não pode andar na ciclovia. É o que está lá no Código de Trânsito. Então, pedal assistido é o que pode fazer uso da ciclovia. Não que bicicleta com acelerador seja proibido, mas aí tem algumas exigências para que você ande na rua. Se você vai comprar uma bicicleta infantil,
para os seus filhos, compre uma que motive ele a pedalar e não que desmotive ele a pedalar. Ok? A maior motivação de iniciar no pedal do seu filho é ver o pai ou a mãe pedalando. Então ficam as dicas, agradeço todo esse tempo que vocês ficaram nos ouvindo aqui e espero encontrá-lo em breve. Até mais!